Quando o ministro Teori Zavascki morreu, é fato isso, o senhor deu declarações defendendo que o então presidente Michel Temer indicasse o então ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para uma cadeira no Supremo. E assim foi feito, né? O senhor está arrependido desse ponto de vista, desse conselho ou não? Se arrependimento matasse, eu talvez estivesse morto. Porque o Supremo passou a julgar cidadãos comuns na área criminal, ex-presidente da República, ex-ministro de Estado e demais pessoas envolvidas no denominado golpismo. Agora, a história, mais à frente, cobrará isso, cobrará esse alargamento. Eu penso que precisamos abandonar o antagonismo reinante, nunca tivemos esse antagonismo no Brasil, e tirar um pouco o pé do acelerador, a cumprir a ordem jurídica e tornar prevalecente a lei das leis, que é a Constituição Federal. Mas, ministro, é muito conhecido o seu ponto de vista, o senhor agora voltou a expressá-lo, acerca desse alargamento da competência, pelo que o senhor vem dizendo, esse processo deveria estar na primeira instância, não no tribunal, estando no tribunal, deveria estar no plenário do Supremo e não na primeira turma, então esse seu ponto de vista é conhecido. Mas, partindo-se do pressuposto de que estamos diante de um fato consumado, o julgamento está ocorrendo no Supremo e na primeira turma, eu queria lhe perguntar se, diante deste fato consumado, se o senhor considerou também uma exorbitância, um alargamento dos poderes do Supremo, a imposição de medidas cautelares contra o ex-presidente Bolsonaro. Acha que foram apropriadas as medidas cautelares, como tornozeleira, proibição de se ausentar de casa à noite, nos finais de semana, se aproximar de embaixada, ou isso também foi uma exorbitância? A meu ver, é inimaginável ter-se um ex-presidente da República portando tornozeleira. Não é um delinquente de periculosidade maior. E sequer há o risco quanto à locomoção, porque o passaporte dele foi depositado no Supremo. Isso, a meu ver, não se coaduna com os ares democráticos vivenciados. É uma medida de força e passa a ser até uma pena, porque alcança a dignidade do cidadão. E nós estamos com os julgamentos sendo procedidos e cabe indagar, né? Quanto à competência, vamos voltar a essa tecla. Onde foi julgado o atual presidente quando alvo da persecução criminal? Foi julgado na 13ª Vara Criminal de Curitiba e não houve modificação da legislação para chegar-se ao julgamento no Supremo. O que ocorre? O Supremo tem o pronunciamento final sobre o direito aprovado pelo Congresso, sobre o alcance da nossa Constituição Federal. Mas isso só cobra do Supremo uma responsabilidade maior, já que o exemplo, inclusive, vem de cima. É o que eu falo, a história cobrará do Supremo, amanhã ou depois, né, esse extravasamento da competência, porque o exemplo é péssimo, considerado os demais órgãos que integram o Poder Judiciário. Quais os caminhos, na opinião do senhor, de reversão dessa lógica, inclusive, que tem sido muito citada, inclusive nessa entrevista de ontem do ministro Fernando Haddad, de que tudo que está acontecendo, que essa mobilização, inclusive, da família Bolsonaro tem sido vista como uma forma de traição à pátria? Será que a família Bolsonaro tem esse prestígio todo com a presidência dos Estados Unidos? Nós temos que indagar aí qual é a origem da fala do presidente Trump. E, evidentemente, para mim, a origem não está em si na defesa do ex-presidente Bolsonaro. Isso é que precisa ser visto. Há alguma coisa que não está sendo revelada. Ficou um pouco contente com a reunião que nós tivemos, né, e em que se falou, inclusive, que na substituição do dólar por uma moeda que seria utilizada entre os países do BRICS, e isso talvez tenha incomodado o presidente Trump. E há um detalhe, os homens aceitam muito mais gestos do que palavras, né? E acaba havendo retaliação, e a retaliação não é algo bom, não é algo produtivo. Você acha que a reação, à luz do que estou falando aqui, a carta, o tarifaço, a menção ao julgamento, a referência a uma hipotética caça às bruxas, a movimentação da família Bolsonaro, o pai admitindo que financia o filho nos Estados Unidos, que tudo isso não justifica, a despeito de tudo isso, as cautelares não são justificáveis? A meu ver, elas são implementadas por um órgão incompetente, já que esses inquéritos, esses processos crime, deveriam estar na primeira instância. E quando o Supremo se declara competente, ele acaba inobservando o devido processo legal, porque depois que o Supremo decide, não há quem recorrer. Agora, você veja o que nós passamos a ter. Foi preciso uma emenda regimental para ter esse julgamento após tantos anos no órgão fracionado, ao invés de ter esse julgamento, como deveria ocorrer, principalmente em se tratando de um ex-presidente da República, no plenário, com as 11 cadeiras ocupadas. E há essa concentração na relatoria. Eu não queria estar hoje na pele do ministro Alexandre de Moraes. Eu digo mesmo que os integrantes do Supremo hoje perderam, eles sim, a cidadania, porque não conseguem sair mais à rua sem serem hostilizados. Ora, quando a sociedade atua dessa forma é porque alguma coisa está errada, e é preciso parar-se para perceber onde se está claudicando e partir para a correção de rumos. A concentração desgasta, a meu ver, a concentração de relatoria desgasta a imagem do próprio ministro Alexandre de Moraes. E ele vem atuando, e quando ele sai para ir a qualquer solenidade, ele sai com um batalhão de seguranças. Isso realmente acaba, como eu falei, cerceando a cidadania do próprio integrante do Supremo. Pensando no daqui para frente, a decisão que a gente teve do Moraes, dele poder, de Bolsonaro poder dar entrevistas, mas essas entrevistas não poderem ser instrumentalizadas nas redes, isso abre margem para mais problemas e mais ataques ao STF nesse ponto da liberdade de expressão, se somando a outros tantos que a gente vê nos ataques à corte?
Sem dúvida alguma. E a medula da República é a liberdade de expressão. É a impossibilidade de ter-se um embaraço da comunicação jornalística, até mesmo por lei, o que se dirá considerado uma decisão deste ou daquele integrante do Supremo. O que nós constatamos na lei maior é que o ato praticado em termos de veiculação de ideias pode gerar, sim, pelo ofendido, a responsabilidade do agente, do ator, no campo civil e penal. Mas não cabe inverter sob pena de retrocesso em termos de democracia uma censura e muito menos. Já está entendido que o senhor considera incabíveis as medidas cautelares adotadas pela primeira turma contra o Bolsonaro. Mas está lá, foi adotado. Algumas são muito compreensíveis. Uma vez adotadas, tornozeleira, reclusão domiciliar noturna, em finais de semana e também durante os dias de semana. Agora, essa me parece uma preocupação, pode fugir, já esteve na Embaixada da Hungria, agora está sendo tratado pelo Trump como um perseguido político, portanto, se requisitar uma concessão de um exílio ou de um asilo político, asilo diplomático, vai obter, que o presidente está considerando um perseguido. Então, é compreensível o objetivo dessas medidas. Agora, à luz da legislação, também o bloqueio do Bolsonaro às suas contas nas redes sociais e também a de terceiros, a utilização de terceiros, isso está coberto pela legislação? A meu ver, não. Desenganadamente, não há cobertura na Constituição Federal para chegar-se a esse cerceio, para chegar-se a essa censura prévia, uma verdadeira censura. Isso, vamos levar em conta, resulta em retrocesso. Não se avança culturalmente assim. O que nós temos pela Constituição Federal é a possibilidade de, após veiculada a ideia, ter-se a responsabilidade deste ou daquele cidadão. Agora, precocemente, não se pode impedir inclusive, a participação em rede social, alcançando cidadãos comuns que têm interesse em acompanhar o dia a dia do que ocorre no âmbito da administração pública e nos três poderes da administração pública, no legislativo, no executivo e no judiciário. Vamos parar aí para perceber que o Estado brasileiro é um Estado democrático, é um Estado democrático de direito. Agora, para entender bem o seu ponto de vista, ministro, então, o senhor acha que o Bolsonaro poderia eventualmente sofrer algum tipo de sanção se ele frequentar as redes e publicar algum conteúdo que seja considerado criminoso, e não o bloqueio prévio do seu acesso às suas redes, é isso? Sim, já se cogitou inclusive de triagem pelas redes sociais. Quer dizer, as plataformas teriam que montar um expansivo escritório de advocacia para examinar, antes de veicular qualquer notícia, examinar o teor dessa notícia. E nós sabemos que rede social é algo que ocorre com uma celeridade enorme, não há tempo para se fazer exame. O que eu digo é que nós temos que abrir, temos que observar a liberdade de expressão e, se for o caso, chegar às consequências de direito. Agora, não vamos presumir o excepcional, o extravagante, o extraordinário. Precisamos presumir o que não ocorre no dia a dia, o procedimento ordinário, principalmente se cogitamos aí da atuação de um ex-presidente da República. Eu penso que o que ocorreu com a tornozeleira foi algo que, de certa forma, alcançou a grande instituição que é a presidência da República. Não me refiro a este ou aquele dirigente ou ex-dirigente. Agora, eu vi uma manifestação sua, ministro. O senhor disse que o Alexandre Moraes, à luz das decisões que vem tomando, precisaria ser levado ao divã. Seria um caso de psicanálise. Agora, se levarmos esse seu raciocínio às fronteiras do paroxismo, o divã teria que ser maior um pouco para incluir uma boa parte da primeira turma, né? Porque, excetuando ali o ministro Luiz Fux, os outros integrantes da primeira turma, Flávio Dino, a ministra Carmen Lúcia, o Cristiano Zanin, eles avalizaram os procedimentos adotados pelo Alexandre Moraes. Você acha que a primeira turma tem que ir para o divã? Não, Josias, vamos explicar o contexto em que eu cogitei do divã. Perguntaram a mim qual seria a motivação do ministro Alexandre Moraes. Primeiro, presumo que não seja uma motivação política. E segundo, para eu saber realmente sobre a motivação, eu teria que proceder a uma análise do ministro Alexandre Moraes e aí colocá-lo no divã. Foi assim que na picardia carioca eu coloquei a matéria. Eu, evidentemente, não cogito da necessidade de se proceder a esse exame. A administração pública tem um princípio basilar, que é a publicidade. A publicidade que visa a eficiência dos atos praticados pela administração. E essa publicidade deve ocorrer mediante sessão aberta, mediante a transmissão, inclusive, das sessões, o que ocorre no plenário, e quase sempre não ocorre na turma, pelo menos na minha época ocorria, pela TV Justiça. Todos nós, contribuintes, temos interesse em acompanhar o dia a dia do judiciário. Agora, evidentemente, se espera que haja apego dos integrantes do judiciário ao arcabouço normativo. A atuação do juiz é uma atuação vinculada ao direito aprovado pelo Congresso Nacional e vinculado principalmente à lei das leis, que é a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, inclusive ao guarda dela, Constituição Federal, deveria se submeter, que é o Supremo.